do mês de outubro, falando sobre princípios da honra, amém? A Adriana está em Campina Grande, na conferência de homens e mulheres, amém, amados? Ela está lá recebendo do Senhor, desfrutando daquela unção, mas sabe, amados, o mesmo Deus que está lá está aqui, amém, queridos? Então eu estou com essa missão, amém? De trazer a palavra esse domingo de manhã, e eu creio, amados, que será uma palavra que trará luz para as nossas vidas. Amém, amados? Da mesma forma que foram nos domingos passados, será nesse e no próximo domingo com a finalização da matéria. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, a Adriana nos domingos passados, ela ministrou, ela falou sobre honra, e honra é valorizar, é reconhecer, é dar importância, é considerar, é respeitar, mas também tem uma palavra, queridos, poderosa que traduz honra, que é dar valor. Diga para o seu irmão, dá valor. Sabe, queridos, dar valor, valorizar, é dar valor. Honra é isso, amém? A Adriana falou sobre isso no início. A honra é doadora, ela é reconhecedora, ela é grata. Sempre procura fazer o bem aos outros. Amém? Aleluia. Desde o princípio, desde que o mundo foi criado, queridos, que existem autoridades, né? Nós sabemos que desde do livro de Gênesis, nós vemos Deus sendo autoridade. Na verdade, Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles sempre andavam juntos, sempre estavam juntos. É tanto que diz assim, que o Espírito pairava. Amém, queridos? Aleluia. Então, Deus sempre foi autoridade. Então, desde o início, tudo foi criado com governo, ou seja, já sendo instituído autoridade. Amém? Porque, queridos, um estado ou uma nação sem autoridade vira bagunça, desorganização. Então, por isso que é necessário haver autoridade, ou seja, liderança. Amém? Aleluia. Então a autoridade é a base de qualquer instituição. E o reino de Deus não é um reino democrático, ele é um reino teocrático. Se a gente for olhar direitinho, nós vivemos em uma democracia. Demo significa população e cracia significa governo. Então é um governo estabelecido pela população. Já no reino de Deus é teocracia. Teo significa Deus, cracia significa governo. Então é o governo de Deus. Amém? Então o governo de Deus não é democracia. Existem regras, existem leis, como também na democracia existe. Mas o governo de Deus é instituído pelo próprio Deus. Amém, amados? E é isso que nós vemos na Bíblia. Deus, ele institui as autoridades desde o princípio que ele instituiu as autoridades. Toda e qualquer função de autoridade foi instituída por Deus. Eu não estou falando a escolha do homem, mas e sim do cargo, foi instituído por Deus. Amém? Você concorda com isso? Quando nascemos, já nascemos debaixo da autoridade. Nós vemos isso no livro de Gênesis. Vamos abrir, por favor, em Gênesis 1, 26. Desde que o homem foi criado, essa passagem a gente ouve muito falar sobre isso, amém? Gênesis 1, 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, todos os répteis que se rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, à sua semelhança, o criou. Então nós vemos aí Deus sobre a autoridade do homem, e Deus já instituiu o homem sobre a autoridade das coisas. Amém? Então veja que o governo de Deus, a forma como Deus administra é uma forma organizada. Queridos, as autoridades foram instituídas para que houvesse organização nos governos. Amém? Você já imaginou no lugar que você trabalha, se você não tivesse um líder ou alguém a quem você pudesse se referir, ou alguém que você pudesse resolver algum problema, sempre em algum lugar existe uma autoridade. Amém? Aleluia. Então nós vemos aí que Adão foi criado debaixo de uma autoridade que Deus, e a partir do momento que Deus o criou, já o colocou como autoridade das coisas que já existiam. Amém?
Aleluia. Jesus também agia de acordo com a vontade de Deus. Sabe, amados, algo que me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar sobre isso, quando a Adriana disse, no terceiro domingo você vai ministrar sobre honra, eu vou estar viajando, e eu comecei a estudar sobre isso e ver que o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele fez uma declaração poderosa, falando que ele só fazia o que via o Pai fazer, o que o Pai mandava fazer. Amém? Nós vemos também que Jesus, ele veio em forma de servo. Ele veio para servir. Então, se a gente olhar direitinho, quando Jesus diz assim, que ele só faz o que veio o Pai fazer, ou que ele veio aqui para cumprir uma obra, ele estava aqui debaixo de uma autoridade. Mesmo Jesus, Deus e o Espírito Santo sendo um, Jesus, o próprio Jesus, reconhecia Deus como uma autoridade. E quando Jesus foi, que ele disse, eu vou enviar outro, o Consolador, outro, ou seja, da mesma espécie, o Espírito Santo era como se tivesse Deus, Jesus e o Espírito Santo na ordem de autoridade, amém? Mas a gente sabe que eles são um. Amém, queridos? Então, se a gente for olhar direitinho, amados, por que nós vivemos debaixo de uma autoridade? Porque todo o governo de Deus foi instituído debaixo sempre de uma autoridade. A autoridade de Deus e todas as formas de governar, de administrar. A gente vê aí, nós temos presidente, temos governador, temos prefeito, temos senadores, temos deputados, temos tudo isso, os chefes do nosso setor, nós temos os professores, nós temos os treinadores, todas essas pessoas exercem cargos de liderança. E se nós olharmos direitinho, existe, querido, palavra para todo esse tipo de função. Por quê? Porque o governo de Deus é um governo organizado. Diga comigo, o governo de Deus é um governo organizado. Quando nós nascemos também, nós já nascemos debaixo de uma autoridade que se chama pai e mãe. Amém, amados? Então, quando a gente se rebela contra uma autoridade, a gente está se rebelando contra o próprio Deus. Aleluia. Sabe, amados, isso trouxe para mim uma consciência muito maior da honra às autoridades, a honra às pessoas que estão acima de mim em posição de função, de cargo, amém? Porque nós sabemos que existem as funções no reino de Deus, mas para Deus, todos nós somos filhos. Agora, existem as responsabilidades que são diferentes, amém? Delegadas pelo próprio Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus, obrigada, Senhor, porque você é bom, amém? Sabe, amados, eu fiquei com muito temor e tremor em substituir a Adriana, porque a Adriana foi minha professora do Rema. Quando a Adriana disse, Cláudia, você vai substituir lá sobre temor, eu fiquei, honra, eu fiquei com temor e tremor. Eu disse, Jesus, substitui você, Adriana, mas ela disse, mas o Espírito Santo está lá. Jesus é com você e você tem o Espírito, amém, que ensina todas as coisas, amém, amados? Mas quantos sabem que é uma responsabilidade? Amém? Ela é uma mestre poderosa e abençoada no reino de Deus, você concorda comigo? Mas sabe, amados, quando a gente vem para o culto com o desejo de aprender, a gente não sai daqui da mesma forma, amém? Aleluia. Vamos abrir aí em João 4, para não ficar só nas minhas palavras, mas na Bíblia, amém? Em João 4, 34, fala sobre Jesus, o que eu estava falando anteriormente. Em João 4, 34, diz assim, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a obra. Então ele diz aqui, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, não a minha vontade, mas daquele que me enviou, que eu devo realizar uma obra. Então Jesus aí mostra o reconhecimento de Deus como uma autoridade. Amém? Glória a Deus. Mesmo ele sendo um. Em Filipenses 2:5, vamos abrir, por favor. Nós estamos em uma escola bíblica, amém, queridos? É ensino da palavra. Você está aqui para estudar a palavra, amém? Filipenses 2:5 diz assim.
Filipenses 2,5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele se humilhou, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecendo em figura humana. Então, nós estamos falando sobre honra às autoridades. E nós já começamos aí trazendo o exemplo de Jesus. Ele veio, mas ele reconhecia as autoridades, reconhecia Deus como a autoridade dele. Mas, amados, nós também vemos Jesus reconhecendo as autoridades instituídas. Quem lembra da passagem que diz assim, que Jesus pediu para pegar na boca do peixe o valor para pagar o imposto? Ou seja, ele reconhecia a autoridade do local e sabia que se ali for instituído o imposto, ele tinha que pagar o imposto. Ou seja, reconhecendo que ali existia uma autoridade e mesmo ele sendo uma autoridade suprema, uma autoridade superior, mas se ele veio em forma de homem, ele tinha que se sujeitar, ou seja, estar debaixo de uma autoridade. Amém? Aleluia. Em Mateus 20, 28... vamos abrir, por favor, Mateus 20, 28. Nós estamos colocando fundamentos, amém? Então, nós estamos falando sobre honrando as autoridades. Mateus 20, 28. Fala o seguinte: glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque Tu és bom. Em Mateus 20, 28 diz assim: tal qual como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então aí está mostrando que Jesus veio como servo. Ele veio para servir. E sabe, amados, na aula passada, especificamente no domingo passado, a Adriana falou sobre a primeira autoridade que nós devemos honrar, que é Deus. Então ela trouxe em 1 Samuel 2,3, diz assim: porque os que me honram, eu honrarei, porém os que me desprezarem serão desmerecidos. Isso aí é Deus falando em 1 Samuel 2,30. Ele diz assim: os que me honram, eu honrarei. A Adriana trouxe isso bem detalhadamente, honrando a Deus. Amém? Foi o que a Adriana ministrou domingo passado. Ela tocou muito nesse assunto, falou sobre isso. Então, 1 Samuel diz assim: que se os que me honram, eu vou honrar, mas os que me desonram serão desmerecidos. Sabe, amados, desmerecido é alguém que não merece um presente, um galardão de Deus, ou não merece a honra de Deus, ou não merece o reconhecimento de Deus, porque os que desonram serão desmerecidos. Amém? Aleluia. E vamos dar continuidade. Por favor, abram suas Bíblias em Romanos 13, 1. Há 4 divisões de autoridades delegadas, que são as autoridades civis, sociais, domésticas e a igreja. Sabe, amados, se você perguntar assim: Cláudia, onde foi que você viu isso? Tem aí em Romanos 13, fala sobre isso também. Mas também, amados, se você... eu acredito que a Adriana também tocou aqui no livro A Recompensa da Honra. John Bevere, ele fala especificamente sobre cada um dessas 4 divisões de maneira extraordinária. Poderoso. Tanto o livro, quanto se você também tiver curiosidade de assistir os vídeos no YouTube, você vai ser grandemente abençoado. São 12, se eu não me engano, a Recompensa da Honra, 12 vídeos que falam sobre isso de maneira poderosa. É como ele também tem outro, Movidos pela Eternidade, que também é maravilhoso, amém? Então nós vemos aí em Romanos 13, 1, deixa eu abrir o meu, que eu ainda não abri. Ele vai falar sobre as autoridades estabelecidas e o que é autoridade, amém? Você está recebendo? Glória a Deus. Romanos 13, 1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas.
de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Amados, isso é forte, não é não? Esse no 2 diz, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Sabe, querido, sabe o que é que me vem à cabeça? Quando a gente é parado por um guarda, ou se a gente estiver andando em alta velocidade e vem um guarda e nos para, a primeira reação é, vixe, é ou não é? Lá vem o guarda. Mas sabe, amados, se a Bíblia diz que de modo que toda autoridade foi instituída por Deus, ou seja, o cargo, e nós vamos ver mais, diz assim, instituída por Deus, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e o que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem. Ou seja, se você anda fazendo bem, não precisa você ter temor das autoridades. Por quê? Porque você anda fazendo bem. Então não tenha temor. Eles estão ali a seu serviço. Amém? Vamos continuar. E sim, quando faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus. Sabe o que significa ministro, querido? Servo. A autoridade é servo de Deus. Aquela autoridade instituída é servo de Deus também. Amém? Para o teu bem. Entretanto, se fizerem o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Ou seja, a honra é um olhar favorável, é um valor. Ele fala aí 3 vezes, não sei se vocês viram isso. Ele fala 3 vezes que as autoridades são ministros de Deus. 3 vezes ele fala na Bíblia. Ou seja, que as autoridades instituídas são servos. Eles estão a serviço de Deus. Eles estão a serviço do Senhor. E foram instituídas por Ele. Sabe, amados? Brotou no meu coração algo que, sinceramente, eu nunca tinha pensado sobre isso. E, sinceramente, eu nunca tinha refletido e pensado na atitude que eu vou começar a ter, ou que a partir do momento que eu estudei, eu comecei a ter sobre essas autoridades. Sabe, amados? É digno de honra um bombeiro, é digno de honra um policial, é digno de honra um prefeito, é digno de honra um senador, é digno de honra um deputado. Aleluia. Porque eles estão ali ao meu serviço. A Bíblia diz isso. Eles são servos de Deus. O cargo, eu não estou dizendo o homem não foi escolhido por Deus. Amém? O cargo. Mas a gente vê também, queridos, que existem pessoas, até na Bíblia mesmo, reis que foram instituídos por Deus. Mas eu estou falando nessa passagem especificamente que os cargos foram instituídos por Deus. As autoridades foram instituídas por Deus. E elas são dignas de honra. Amém? E eu comecei a pensar sobre isso. E toda vez que eu olho para um professor, para um treinador, para o chefe de onde eu trabalho, para os lugares onde se existem liderança, eles são dignos de honra. Então, a partir do momento que eu chego em um lugar, eu não posso ir de contra a autoridade que está naquele lugar. Mas aquela autoridade, eu devo honrar ela, eu tenho que honrar ela. Amém? Se eu chego no lugar e existe uma autoridade, eles são dignos de serem honrados. Porque ali eles estão prestando um serviço.
E os impostos? Eu também devo pagar imposto. A Bíblia diz. Sabe, queridos, esse livro é o livro do qual nós devemos nos guiar. Nós devemos nos seguir. Nós devemos guiar a nossa vida. Por quê? Porque nós somos também ministros de Deus. Nós somos servos de Deus. Nós estamos aqui, nós somos representantes do reino. E somos chamados de cristãos. Então, o cristão deve dar andando, deve cada vez mais, onde andar, dar dando testemunho bom. Principalmente para que cada vez mais as pessoas possam ser acrescidas a essa palavra. Porque se a gente anda dando mau testemunho, como iremos trazer pessoas para o reino? Amém? Aleluia. Isso, amados, depois que eu comecei a estudar sobre isso. Porque, amados, uma coisa é você ler. Outra coisa é você começar a estudar e se debruçar sobre o assunto. Me veio um temor, me veio um amor pelas autoridades que eu nunca havia tido. Sempre orava pelas autoridades na igreja e todas as vezes orava pelas autoridades, mas amor eu nunca tinha tido pela questão da autoridade em si, do cargo estabelecido. E depois que eu comecei a estudar sobre esse assunto, começou a brotar em mim um amor pelas autoridades, um olhar favorável, o dar valor à autoridade, o considerar aquela posição. Sabe, amados, eu não estou dizendo aqui que, Cláudia, mas os políticos, eles fazem coisas erradas, eles fazem isso, eles fazem aquilo. Sabe, queridos, eu não estou aqui como juiz. Eu não estou aqui, eu estou debaixo de um temor de Deus. E a minha obrigação é orar pelas autoridades, honrar as autoridades. Amém? E nasceu em mim um amor pelo cargo instituído. Porque se foi feito por Deus, se foi algo instituído por Deus, eu tenho que amar. Porque eu faço parte do reino. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir aí, por favor, em 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, 13. Diz aí: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Sabe, amados, por qual motivo nós oramos pelas autoridades? Por qual motivo toda terça-feira aqui é orado, e não só nas terças-feiras, mas toda oportunidade que a gente tem, a gente ora pelas autoridades. Sabe, amados, se nós começarmos a orar pelo governo, pela autoridade, existem muitas formas de governo que a palavra não pode entrar. Mas quando o cristão coloca o joelho no chão, ou está em pé, seja lá como for, coloca o joelho no chão, é a expressão que a gente usa, amém? Mas quando o cristão se debruça para orar por uma autoridade, há facilidade do evangelho ser ministrado naquela nação, ser pregado naquela nação. Sabe por que no Japão está crescendo, está avançando o evangelho? Porque pessoas têm orado pelas autoridades. Ou seja, há um favor de Deus, amém? Porque as autoridades, eles são guardiões das cidades, eles são guardiões dos países, são as autoridades. E nós precisamos estar orando e reconhecendo essas autoridades, amém? Então nós falamos aí sobre autoridades civis. Autoridades sociais, o que são as autoridades sociais? São os chefes, os professores, os treinadores. Vamos abrir aí em 1 Timóteo 6, aleluia. 1 Timóteo 6, 1, diz assim, todos abriram? 1 Timóteo 6, 1, diz: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas. Sabe, amados, aqui ele está falando sobre aqueles que exercem autoridades sociais.
Se ele diz assim, se você tem um patrão ou alguém ou um chefe que traz jugo para você, um chefe ruim ou um chefe perverso, ele diz, dê bom testemunho. Como também aquele que é bom com você, dê bom testemunho. Faça e faça com prazer, faça com alegria, faça sabendo que você está servindo ao Senhor. Amém? Porque a Bíblia não diz, honrai os chefes que são bons. Não, ela diz aqui, ó. Ela está falando mesmo, todos os servos. Quantos servos tem aqui? Todos os servos que estão debaixo de jugo, se existe algum patrão que está trazendo jugo ou trazendo coisas ruins para nós, ele diz, considere dignos de toda a honra ao próprio Senhor, para que o nome de Deus e a sua doutrina não sejam blasfemados. É forte isso. Aí ele diz, também os que têm Senhor fiel, não o trate com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas. Aleluia. Deus é bom, amém? É a palavra, amém, queridos? Não é palavra de Cláudia, mas é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Também, queridos, nós, desde que nascemos, como eu já falei, nós nascemos já debaixo de uma autoridade, que é a autoridade doméstica, a autoridade da nossa casa, a autoridade do nosso lar, que é pai e mãe. Amém? Vamos abrir aí, por favor, em Efésios. Efésios 6. Aleluia. Deus é bom, amém? Efésios 6:1 diz assim: filhos, quantos filhos tem aqui? Amém? Obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Sabe, amados, eu comecei a meditar e pensar sobre isso. Honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem. E essas palavras, eu fiquei pensando sobre isso. Honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem. E esse te vá bem me chamou a atenção. Eu comecei a pensar, te vá bem, te vá bem. Por que te vá bem? Te vá bem financeiramente. Te vá bem no teu trabalho. Te vá bem na tua família. Honra o teu pai e tua mãe. Sabe, amados, eu tive um pai que ele não foi assim, enquanto pai, ele teve uma educação, na verdade o meu pai teve uma educação muito, a minha avó e meus avós eram muito amáveis com ele, mas o meu pai sempre foi uma pessoa muito ignorante, muito grossa. Ele não sabia falar, principalmente com as filhas, porque o filho homem ele exaltava, porque ele sempre quis um filho homem. Mas a mulher, antigamente, ter uma filha mulher, eu não sei se vocês que estão aqui já ouviram sobre isso, mas assim, o meu pai ele dava muito valor ao homem, ao filho homem. O primeiro filho tinha que nascer homem, tinha essa cultura antigamente, né? E isso é uma ignorância, isso é uma forma assim de ignorância mesmo. Mas isso ele não fazia, não era nem porque ele queria maltratar a gente, eu não acredito nisso. Mas ele maltratava muito a mim e a minha irmã. E ele falava muitas palavras ruins a nosso respeito, ao meu respeito, ao respeito da minha irmã. E eu sempre dizia assim, o painho vai reconhecer que eu não sou nada que ele diz, do que ele diz, mas eu vou fazer tudo ao contrário do que ele diz. Eu vou ser uma boa filha, eu sempre vou dar bom testemunho. Mas sabe, amados, eu poderia ter me perdido com tantas palavras ruins que eu ouvi. A gente apanhava muito. Mas a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Não diz, honra o pai que é bonzinho, honra a mãe que é boazinha. Não, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. E eu nem conhecia esses princípios, eu nem conhecia a palavra. Mas eu dizia, eu vou casar, eu vou ter uma família, eu não vou ser nada daquilo que meu pai disse que eu vou ser. Eu vou ser alguém melhor. Eu vou estudar, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Mas essas palavras poderiam ter destruído a minha mente, porque é falta de sabedoria muitas vezes dos pais. Quantos sabem daqui de nós que nós já erramos com nossos filhos? Eu tenho filha, eu já errei. A mesma coisa o meu pai, ele errou também. Mas quem sou eu para julgar? E quem sou eu para desonrar?
Amém, amados? E sabe, queridos, eu tive a graça de, no final da vida do meu pai, ele estar comigo. E todo o amor que eu achava que não tinha por ele, eu descobri. Todo amor me veio assim, um amor assim. Eu sempre andei na casa do meu pai, sempre o reconheci ele como autoridade. E Helder está aqui, não me deixa mentir, ele sabe disso. Eu sempre o reconheci e eu disse, quando eu casar, quem vai me levar lá, vai me colocar no altar, mesmo com todas as palavras ruins que eu ouvi, mas vai ser o meu pai. E assim foi. E ele me levou lá. Eu entrei na igreja, eu casei. Por quê? Porque eu sabia que isso era bênção para mim. Minha mãe ensinava isso. Minha mãe, o que o meu pai dizia, minha mãe dizia, minha filha, não é desse jeito. Minha filha, creia, você vai casar, vai ser uma boa pessoa. Olhe, estude, porque o estudo vai fazer com que você seja uma pessoa cada vez melhor. Então, enquanto muitas vezes o meu pai não tinha sabedoria, a minha mãe já agia com sabedoria, sempre incentivando a ser uma pessoa melhor. Mas a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. E sabe, amados, no final da vida do meu pai, quando eu tive o contato, eu fui a pessoa que tive o contato mais próximo no final, ou na reta final dele, eu me surpreendi com tantas coisas. Eu nunca tinha ouvido meu pai dizer que me amava. Nunca. Mas eu ouvi. Ele não morreu sem dizer. Ele disse para mim certa vez, você é o que há de mais importante para mim. Isso para mim foi motivo de muito, sabe, eu fiquei muito feliz com isso. Mas eu reconheci que isso não era por mim mesmo, mas era porque eu honrei o meu pai. Porque a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe, para que te vá bem. E sabe, queridos, é isso que eu desfruto na minha vida. Na minha casa, na minha família. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Então, amado, se você está aqui e você está com muito tempo que você não vê o seu pai e sua mãe, hoje é o dia de visitar. Hoje é o dia de ter a oportunidade de visitar. Se você passa muito tempo sem ver, comece a reconsiderar isso. A pelo menos telefonar, a ligar e dizer, mãe, eu te amo, pai, eu te amo. Porque, sabe, amados, os pais, eles fazem tantas coisas ou já fizeram tantas coisas por nós. Quem não tem pai nem mãe não pode mais fazer isso. Mas alguns que ainda têm, ou nós, eu ainda tenho minha mãe, meu pai já partiu, mas eu ainda tenho minha mãe. E sabe, amados, é motivo de muita honra para mim ter minha mãe comigo ainda. Está comigo, eu digo, está ainda nesse mundo, está vivendo ainda nesse mundo. Porque a cada dia eu posso ter a oportunidade de honrar a minha mãe. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Alguém precisava ouvir, amém, queridos? Vamos lá, Efésios 5, volta um pouquinho. Efésios 5, 22. Diz assim, Deus é bom. As mulheres sejam submissas aos próprios maridos, como ao Senhor. Ao próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Amém? Em 1 Pedro 3,7, vamos abrir aí para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto. 1 Pedro 3,7 diz assim, agora vem para os maridos, veio para as mulheres, agora vem para os maridos. 1 Pedro 3,7 diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não interrompam as vossas orações. Amém? Então, queridos, no mundo, esse conceito, quando diz assim, mulheres sejam submissas ao vosso marido. Quem ouve isso no mundo? Ninguém quer ser submissa ao marido, quer? Mas a Bíblia diz, mulheres sejam submissas ao vosso marido. Sabe, queridos, que não é porque as mulheres são submissas que os maridos podem fazer o que quiserem com as mulheres? Amém? Em 1 Pedro diz isso. Tratai-a com dignidade. Com honra também, com amor. Então, se a mulher tem que honrar o marido também tem que honrá-la, tratando com dignidade. E a Bíblia diz, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Aleluia. Deus é bom.
Amém? Se entregando por ela, como Cristo fez. Oh, glória a Deus. Diga glória a Deus. Os maridos digam, oh, glória. E as mulheres digam, eu serei submissa. Olha. Aleluia. Glória a Deus. Nos dias atuais, as famílias estão cada vez mais se dissolvendo, queridos, porque muitas vezes não sabem ou não reconhecem esse princípio. E cada vez mais nós vemos famílias se dissolvendo, porque filhos não sabem honrar pai e mãe, os pais também não sabem como educar seus filhos, no temor do Senhor, na palavra do Senhor, amém? As mulheres hoje no mundo não são submissas aos seus maridos, como também muitos maridos não tratam as mulheres com dignidade. Amém? Eita Jesus. Sabe, amados, tem uma passagem que eu quero ler com vocês que eu comecei a pensar. Quantos aqui conhecem a passagem do filho pródigo? Amém? Vamos abrir aí em Lucas 15. Lucas 15, 11. Vamos ler essa passagem do filho pródigo. Nós estamos falando sobre autoridades delegadas e uma delas é a autoridade doméstica, pai e mãe, amém? Glória a Deus. Filho pródigo, Lucas 15. 15, 11. Diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá a minha parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá se dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a uma das cidades daquela terra. E a este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele se arrependeu, amém? Nós vemos aí um filho que não queria estar debaixo, eu imagino, debaixo de autoridade. Mas ele viu, queridos, que quando nós não obedecemos à autoridade, ou quando nós não queremos estar debaixo de autoridade, vem. O que é que pode vir? O que foi que veio sobre ele? Ele quis se afastar, ele não quis ninguém sendo autoridade sobre a vida dele. Mas o que era que ele queria? Ele queria ser livre, ele queria estar sem cobertura nenhuma. Mas o que foi que ele veio sobre ele? Veio fome, veio tribulação, veio tempestades. E ele reconheceu, se você for ler aí, ele reconheceu que aquilo que ele queria comer era dado aos porcos na casa do pai dele. E nem aquilo ele estava comendo. E ele voltou ao pai, pediu perdão e disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Então houve um reconhecimento. Ele se arrependeu. Porque ele queria estar afastado, mas ele viu que todos nós, queridos, debaixo da autoridade, há bênção. Quando estamos debaixo de autoridade, honrando as autoridades, existe uma bênção que vem direto do Senhor. Amém? Glória a Deus. E a autoridade da igreja, vamos abrir aí em 1 Tessalonicenses 5:12. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5:12. Deus é bom. Aleluia. Diz aí: agora vós, rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, o que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhai com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Sabe, amados, nós vemos hoje no mundo
que essa questão de nós ouvimos muito falar no mundo, que eu já ouvi isso e já ouvi outras vezes. Quando nós dizemos no mundo que nós reconhecemos o nosso pastor, ou as autoridades eclesiásticas, ou as autoridades da igreja, muitas vezes nós escutamos no mundo, não sei se você já escutou, todo pastor é ladrão. Você já escutou isso? É uma cultura mundana. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes o homem honra um governador, honra um deputado, mas não quer honrar uma autoridade eclesiástica. Por quê? Porque não reconhece ela como uma autoridade instituída por Deus. Muitas vezes porque nem tem conhecimento da Bíblia. E aí desonram. Você concorda comigo que existem crentes e crentes? Não é verdade? A mesma forma, queridos, existem pastores e pastores. E nós não estamos aqui com para julgar ninguém. Amém? Cada um vai responder diante de Deus. E não cabe a mim julgar ninguém. Amém? A mesma forma, querido, existem pessoas, eu trabalho em um lugar e recebi uma pessoa que queria fazer propaganda de algo, e essa pessoa era de uma igreja. Essa pessoa começou a falar tão mal das outras igrejas que eu disse, olha, você pode até fazer propaganda do que você quer vender, agora aqui você não vai poder falar mal de ninguém. Aqui não é o espaço para você estar falando de igreja A, de igreja B e de igreja C, porque não é o local. Primeiro que a gente nem pode estar falando sobre isso, nem pode estar julgando, porque eles vão responder diante de Deus, porque só a igreja dele era correta. Olha só, amados, que nível nós chegamos muitas vezes, de não reconhecer o outro, de ter dificuldade para reconhecer o outro. Amém? Aleluia. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Em Números 12, vamos abrir aí, por favor, Números 12. Essa passagem é bem conhecida. Números 12. Diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Sabe, amados, porque Miriam falou de uma autoridade. Nós não estamos aqui, queridos, com o cetro para julgar ninguém. Amém? É sério. No Novo Testamento, em Atos, nós temos Ananias e Safira. Que eles mentiram. E foram. Cláudia, isso aqui é no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também tem. Ananias e Safira, que mentiram. Queriam ser grandes aos olhos das pessoas, dizendo que estava devolvendo tudo ali que tinha vendido. E o que aconteceu? Foram mortos. Amém, queridos?
Isso é para a gente refletir e pensar. Cada vez que eu falo de uma autoridade, eu estou falando do próprio Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Sabe, queridos, a história de Ana e de Ana, esposa de Moicano. Eucana. Pode dizer Moicano. Eucana. Ana, esposa de Eucana, mãe do profeta Samuel. Quando Ana estava orando, que ela estava balbuciando aquelas palavras, o que foi que o sacerdote disse? Ele perguntou se ela estava bêbada. Mas eu não sei, vamos abrir aí para a gente ver a resposta de Ana. É 1 Samuel, vamos abrir aí, por favor, para a gente ver a resposta de Ana, mesmo o sacerdote estando errado, amém, queridos? Mas ela o honrou. 1 Samuel, aleluia, 1:9. 1 Samuel 1:9 diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estavam ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de tua vida, e sobre a tua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela ali a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, meu Senhor. Aleluia. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida. Sabe, amados, Ana poderia ter respondido, e eu estou lá embriagada. Eu não estou embriagada não, mas ela honrou a autoridade. Ela disse, não, meu Senhor. Reconheceu ele como autoridade, mesmo ele estando errado. E mesmo ele não tendo uma conduta muito... Amém, amados? Mas ela respondeu, não, meu Senhor. Ela reconheceu ele como autoridade. E ela teve Samuel como bênção. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, amém? Aleluia. A única vez que se deve desobedecer à autoridade, queridos, é quando a autoridade está pedindo para você fazer alguma coisa que vai de encontro à Bíblia. Existem muitos chefes que dizem assim, atenda aí a ligação e diga que eu não estou. Vai de encontro à Bíblia? Vai, é mentira. Eu posso fazer isso? Não. Nós temos a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles se recusaram a se prostrar contra aquele ídolo e eles foram para a fornalha de fogo. Mas Deus o livrou. Então, a única vez que não se deve obedecer às autoridades instituídas por Deus é quando elas vão de encontro à palavra. Se a autoridade está pedindo para você fazer alguma coisa que vai de encontro à palavra, não precisa você desonrar. Nós vimos aqui que Ana disse, não, meu Senhor. Olha, amados, olha, querida, olha, meu querido, eu não posso mentir. Porque o Deus que eu sirvo diz que eu não posso mentir. Então eu não posso fazer isso, infelizmente. Peça para outra pessoa. Amém? Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego, por honrar a Deus, eles foram livres. E diz assim, que foi mandado aumentar 7 vezes mais a quintura da fornalha. E nem um cabelinho deles pegou fogo. Aleluia! Isso é o Deus que nós
servimos. Sabe, amados, tem uma passagem também em Marcos 6,11 que diz assim, que a Kátia leu no início, mas você leu em Lucas, não foi, Kátia? Leu em Marcos também. Ali tem duas coisas, honra e desonra. Eles se maravilharam com os feitos de Jesus, e ao mesmo tempo ele diz, mas não é esse o filho do carpinteiro, não é esse o filho de fulano. Ali tem honra e ao mesmo tempo desonra. E ali ele não pôde fazer muitas coisas. Por quê? Porque não existia honra naquele lugar. A mesma coisa em Mateus 10:40, que diz assim, quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, aquele que me enviou, e recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, ou seja, a honra, no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. E quem recebe um justo, a honra, no caráter de justo, receberá o galardão do justo. Amém? Então, amados, nós aprendemos hoje sobre honrando as autoridades. Sabe, queridos, esse domingo também é um domingo de alinhamento. Para aquilo que a gente vê, ou faz, ou ouve, a gente também se corrigir. Quantas e quantas vezes a gente ouve em determinados lugares falarem do Bolsonaro, falarem do governador, falarem do prefeito. Sabe, queridos, que não saia da nossa boca nenhuma fala contra essas pessoas, porque elas são pessoas instituídas por Deus, o cargo, a função. Elas são autoridades instituídas e eu não posso falar. Se um guarda vir me multar, ele está ali a serviço. Ele só multa porque eu fiz alguma coisa errada. Você concorda comigo? Amém, queridos? Você foi abençoado? Sabe, amados, é um domingo para a gente rever alguns conceitos, rever algumas coisas na nossa própria vida. E a partir de agora, nós caminharmos de maneira diferente. Porque, amados, é como eu disse no início, começou a vir um amor pelas autoridades. É isso que a gente tem que ter, um amor pela autoridade. Ali, olhar para ele e pensar, foi alguém instituído por Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados, vamos orar para concluir, amém? Glória a Deus, Deus é bom. Já vou chamar a Kátia, amém? Pai, eu te rendo graças, Senhor, em nome de Jesus. Eu te rendo graças, Pai, porque sementes foram lançadas essa manhã. E eu já declaro, Senhor, por fé, em nome de Jesus, essa semente dando frutos, Pai. Essa semente frutificando no coração dos meus irmãos. Graças eu te dou, Pai, pela tua palavra que é viva, pela tua palavra que trouxe luz essa manhã. Obrigada, Pai, por cada irmão que está aqui, por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que vai ter um proceder diferente a partir dessa manhã, honrando cada vez mais as autoridades, sejam elas civis, sejam elas sociais, sejam elas domésticas ou sejam as autoridades eclesiásticas, as autoridades da igreja, Pai. Eu te rendo graças, Senhor, por cada irmão que está aqui, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Poder sentar, queridos.